Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Trazer um conceito aqui, um contexto e um conceito especial para falar sobre Hamas e Hezbollah. Só para deixar claro, o objetivo desse vídeo não é explicar todos os detalhes de como é que surgiu tanto Hamas como Hezbollah, todos os conflitos ou parte do que existe hoje, mas é para pegar um recorte, um trecho da história, utilizando mapas, como esse caso aqui, e tentar mostrar para você um pouco mais de luz, de colocar luz, digamos, em meio a tudo isso que vem acontecendo. Então vamos lá. Primeiro deixar bem claro o seguinte: se eu for puxar, sempre a gente vai antecipar mais de 70 anos, períodos antigos, então sempre vai estar voltando no passado para contar o que acontece nessa região, que é extremamente complexa, tá? É um processo muito complexo que ocorre nessa região aqui do Oriente Médio. Mas aí eu vou pegar um recorte que tem muito a ver com o que ocorre na chamada Guerra dos Seis Dias, em que vários países ao mesmo tempo atacam Israel, e vamos pegar então a partir desse momento, desse contexto que é final da ocupação de Israel em algumas regiões. O que acontece? Depois desse confronto, Egito de um lado, vários países, cada um em suas frentes, tentando avançar, e Israel consegue repelir. Então se forma essa região ocupada por Israel, né, como está mostrando no mapa, onde é o Sinai, onde é a chamada Cisjordânia e colinas de Golã. Então e junto com Gaza. Então essas regiões passam a ser ocupadas pela IDF, né, pelo exército israelense. E aí tá, o restante é o território comum. O que é comum de Israel? O que é que essa imagem melhora um pouco? O que é que acontece? O contexto. Depois de muitas negociações, depois de uma outra guerra que ocorre, chamada Guerra de Yom Kippur, Egito perde mais uma vez, né? E depois de uma série de pressões, de negociações, então se decide liberar esse território do Sinai, enfim, entregar essa parte daqui. Então vamos pegar a partir desse recorte. O que acontece? Em meio a isso, está ao mesmo tempo surgindo em paralelo os movimentos tanto Hamas como do Hezbollah, tá? Vão começando a surgir de forma em paralelo a tudo isso. Que vamos imaginar o seguinte: toda vez que acontecem esses movimentos, que ocorrem essas ocupações, mais cedo ou mais tarde a força exagerada vai vir, e aí começa todo o processo de revolta populacional. E muito mais do que briga por terra, não é só briga por terra, envolve muita coisa além de terra, além de questões puramente religiosas também, vai muito mais além do que isso, né? Então é um contexto, como eu disse, é complexo, e eu vou evitar estar falando certas coisas para não parecer que eu sou militante do lado A ou do lado B, que eu sou isso, aquilo outro. Eu só estou tentando, como eu disse, jogar luz em meio a o fato em si. Então vamos lá. Então, pegando nesse contexto, nesse momento em que Israel começa a desocupar Sinai, né? 82 é o momento que começa a desocupar. Israel então começa a se voltar para outra região extremamente complexa naquele momento, que era a região mais ao norte de Israel, ou o chamado sul do Líbano. E essa região já era uma região já conhecida, já por ter ocorrido já conflitos e tudo mais. Então essa região aqui, chamada região do sul, né, do Líbano, do rio Litani, era uma região que já vinha com problemas. Por quê? Porque o pessoal do Hamas veio para cá. Uma quantidade grande de pessoas do Hamas estavam se fixando em várias regiões aqui no sul do Líbano, no limite do rio Litani, tá? Então esse é o contexto que nós precisamos entender, tá? Aqui ao sul do Líbano. E aí o que acontece? O Hamas estava atacando essa região, estava meio que sendo suprimido aqui em outras áreas aqui de Gaza e Cisjordânia, e aí acontece o ataque nessa região. Então, esses anos chamados anos 80, ele marca o surgimento
desses grandes movimentos, tá? Os grandes movimentos como mais conhecidos hoje como o Hamas e o Hezbollah, e do partido Fatah também, é um momento em que ele ganha uma certa autoridade, digamos assim, mas vamos focar especificamente hoje Hamas e Hezbollah. E aí tem um texto aqui que eu trouxe que é o seguinte, então tá lá. Hamas surgiu oficialmente só em 87, durante a chamada Primeira Intifada Palestina. E aí vem um detalhe importante. Antes da militância mais forte, né, mais radical, armada, atuava como uma organização filantrópica ligada à Irmandade Muçulmana, com foco em trabalho social, como escolas e clínicas. Aí vem um fato interessante que é o seguinte: se você prestar atenção, hoje em Gaza, por exemplo, existe uma série de túneis, de complexos. O pessoal lá de Israel reclama muito que parte da estrutura do Hamas está impregnada meio que em volta dos aparelhos sociais, digamos assim, dos equipamentos sociais. Isso se deve muito pelo fator histórico do Hamas. O Hamas era um movimento social inicialmente, sem armas, tá? Ele é um grupo sunita, daqui a pouco você vai entender o contexto do porquê sunita e o caso do Hezbollah xiita e os tipos de apoio que cada um recebeu, você vai entender melhor já já. Então ele é um grupo sunita, né, islâmico sunita, que é um tipo específico, com forte apelo religioso e social dentro da população palestina. Então, basicamente, o Hamas começou a controlar de forma mais forte a faixa de Gaza desde 2007. Antes era como eu disse, surgiu como um movimento social, depois houve um avanço para uma parte mais radical, junto com o pessoal, o grupo, digamos, o pessoal do Fatah, que é, de uma forma geral, OLP. E então tudo isso começou a ganhar problemas junto com a autoridade palestina, né, que é exatamente quem comandava até então a faixa de Gaza. Então houve uma briga de poderes entre o Hamas e o Fatah, dois partidos. Então a faixa de Gaza começou a ter, na realidade, Gaza e Cisjordânia, né, começou a ter novos líderes políticos. E houve toda uma dissociação, resolveram dar a Cisjordânia. Basicamente foi isso. O Fatah e o Hamas ficou com Gaza. E até comenta, combina ações políticas com braços armados, realizando ataques a partir de Gaza. Então, como eu disse, de forma mais armada, só em 87, mas antes já havia uns certos indícios de movimento e tudo mais. Como eu disse, o objetivo não é aprofundar muito, é só você tentar entender o contexto aqui. E aí vem o Hezbollah, fundado também próximo ao mesmo dos anos 80, né, no caso, oficialmente em 85, mas formado durante a operação, após a Operação Paz para Galileia. Vamos tentar entender o contexto, o que foi essa Operação Paz para Galileia. Em 82, durante a ocupação do sul do Líbano. Curiosidade, né? Esse tem um aqui. Alguns eu já vi, tem um livro, que eu não lembro agora o nome do livro, que ele fala sobre essa operação, que cada região chama de uma operação diferente. Os israelenses chamam de Operação Paz para Galileia. E eles comentam que, não os israelenses, nesse livro, de que foi uma das operações mais catastróficas e complexas que Israel enfrentou. Chegou até Beirute, né, houve um avanço. Porque o que estava acontecendo? O Hamas, certo? O Hamas, aquilo que eu falei, vamos voltar aqui, ó. Oficialmente o Hamas só surgiu em 87, mas muito antes já existia uma parte mais radical armada. E esse grupo estava lá no sul do Líbano, na região do Litani, né? Lá ao norte de Israel, no caso ao sul do Líbano, tá? E aí o que acontece? Hamas então estava lá, inicialmente foi meio que expulso, tem aquilo que eu disse, tem toda uma complexidade aqui nessa Operação Paz para Galileia. O fato é que Hezbollah ajudou em alguns momentos o Hamas, começou a surgir um movimento mais radical, mais forte quanto a isso.
E então, de uma certa forma, os anos 80, por isso que eu trouxe esse contexto aqui. O pós-guerra dos 6 dias, né, que durou, na realidade, de 67 a 82, a guerra em si foram 6 dias, mas repercutiu por muitos anos. Esse período, 67 a 82, foi um período em que aflorou o fator que era aparentemente terras e religioso, e passou a ser um nível mais elevado, tá, de discordâncias, porque houve todo um confronto militar. Movimentos que nos anos 70, no início dos anos 70, eram movimentos apenas sociais, como o próprio Hamas e o Hezbollah, começaram a formar radicais cada vez maiores devido a toda uma questão de mortes de outras pessoas do movimento, porque termina envolvendo mortes de civis, né, infelizmente. Então isso foi aflorando cada vez mais o radicalismo na região. O Hezbollah, e por ser xiita, ele recebe apoio oficialmente, começou a receber apoio oficialmente ou extraoficialmente do Irã e da Síria, né? É o representante do Oriente Médio dos xiitas, estabelecido inicialmente, como eu coloquei, como uma organização filantrópica e política, com hospitais, escolas e assistência social no Líbano. Por isso, mais uma vez, o problema todinho que hoje, no momento em que ocorre esse conflito, enquanto eu estou gravando esse vídeo, por isso que Israel também tem tido problemas, né? Até mais problemas do que em Hamas, do que com o Hamas, né, em Gaza. Por quê? Porque o Hezbollah, ele construiu, por ter mais dinheiro, de certa forma, e um território até maior também para isso, isso fez com que surgisse um volume maior de equipamentos, né, de muitos hospitais, escolas, dos mais diversos, só que no subterrâneo tinha toda uma infraestrutura de guerra, né? Como foi até relatado recentemente, no sul de Beirute, sudeste de Beirute, foram destruídas até fábricas de foguetes que eram próximos a hospitais e coisas do tipo, que é exatamente isso que o Hezbollah, né? Aquilo que eu disse, começou a fazer todo um movimento, sendo um partido também, tem todo um problema quanto a isso. Tornou-se uma força política significativa no Líbano durante um bom tempo, ocupando cadeiras no parlamento e tudo mais, e tem um abraço armado sofisticado, com milhares de foguetes, mísseis usados contra Israel, e aquilo que eu falei. E que começou a ganhar uma movimentação financeira muito grande, apesar de ter colocado aí que recebe apoio financeiro do lado do Irã e Síria, mas principalmente de libaneses, tanto que moram lá ou que não moram mais no país, que estão fora do país. Então há toda uma organização durante muitos anos financeira, tá? Isso segundo as informações que se chegam. E aí vem uma informação importante, que é a questão de semelhanças entre os dois movimentos. Ambos começaram com atividades sociais e filantrópicas, ganhando apoio local antes de militarizar suas operações. Se tinha ou não esse objetivo, não se sabe. Até onde se sabe, não. Até onde se sabe, não tinha inicialmente esse objetivo. É aquilo que eu disse. Surgiu, né, à medida em que foi se radicalizando toda a guerra, todos os avanços do que estava ocorrendo naquele momento, o contexto. Evoluíram para partidos políticos, mantendo braços armados ativos. E aí vem um detalhe importante nesses dois itens. Se você observar muito bem, na Alemanha, eu não vou citar o termo aqui para não ser desmonetizado, mas na Alemanha, nos anos 20 e 30, surgiu um movimento que era social, que depois, que parecia até ser de esquerda, né, enfim, mas parecia ser um movimento social, virou partido, depois se militarizou. Que depois tomou conta lá com o cara lá do bigode. Então, eu não estou comparando que eles são isso ou aquilo, eu só estou dizendo que, em termos de análise, é muito parecido, é muito comum esses movimentos, ocorrer um movimento social, virar partido e depois começar a ter um braço armado disso, né? Então o radicalismo, ele vai avançando cada vez mais. Então são considerados organizações terroristas por
diversos países e entidades internacionais, hoje já há muito tempo, né? E ambos têm como objetivo combater Israel, embora representem ramos diferentes do Islã. Né? Existe toda uma rixa interna xiita, sunita, que inclusive no Iraque, nos anos 80, né, teve problemas lá, essa questão toda, enfim, mas eu posso até depois trazer algum contexto geopolítico lá do Iraque, anos 80, mas o fato é que tem toda essa problemática que começou então nessa região, nessas duas regiões aqui, tanto em Gaza como Cisjordânia também, né? E o sul do Líbano, que começou então a trazer toda essa complexidade. Antes da gente ir para o último item, deixar um recado rápido que é o seguinte: esse mapa que você está vendo aqui faz parte de outros mapas que eu criei em um e-book, que eu chamo esse e-book de Israel Moderno em Mapas. Foi feito por mim. Qual é o objetivo desse e-book? É mostrar os últimos 70 anos, aproximadamente 70 anos de Israel. Não tinha aquilo que eu disse, eu peguei só um recorte pós Segunda Guerra, né? E trouxe algumas informações importantes sobre Israel. Eu sempre vou trazendo o quê? Um contexto, não é grande, são 35 páginas. Nessa versão do e-book, eu vou ampliando ao passar do tempo. Então, por exemplo, eu pego lá o contexto otomano para a região, só um pouquinho do contexto, mostra um mapa do ápice de 1683, lá do Império Otomano, como era, e depois nós vamos avançando ao longo e focando então no caso aqui para o período 17 a 48, aí mostra um mapa como era, trago um contexto, trago outro mapa, a partilha da ONU em 47, trago o contexto, e assim vai para cada uma das etapas, os mapas e tudo mais, até esse mapa aqui que é o que você vê lá na apresentação, né? Tá vendo aqui na apresentação, é esse aqui. E trago também um contexto geopolítico de novo, e vou trazendo outros, trazendo algumas informações sobre os assentamentos que depois surgiram, 2005, atualmente como mais ou menos é dividido hoje. Trago Gaza 2024, Samaria e Judeia e Samaria, que eu quero dizer Cisjordânia, aí fica. Trago uma breve situação meio que atual, e aí vem uma parte bem interessante, que é os mesmos mapas, só que num tamanho maior, para caso alguém queira imprimir, caso queira ver com mais detalhes, eles vão estar aqui disponíveis. Então esse é um e-book bom e barato, que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Você vai poder clicar, você vai clicar, vai vir para essa área aqui, você vai preencher seus dados. Ó, olha o valor que está aqui, ó. Então, você pode pagar por Pix ou escolher aqui cartão. Eu quero pagar no cartão. Então escolhe cartão, coloca seus dados para comprar. Cuidado só aqui, ó. Quando for digitar o e-mail, é tanto que eu peço para ele repetir, você repetir 2 vezes. Coloca o e-mail que você tenha acesso. Por quê? Porque vai chegar por e-mail o material, tá bom? Então, tá aí a dica de hoje do vídeo. Vou seguir agora aqui com a conclusão aqui, final do vídeo de hoje. Então tá aqui, estamos aqui nessa semelhança em termos de diferenças. O Hezbollah tem uma estrutura mais internacional, com presença militar no Líbano, envolvimento da guerra civil na Síria. Inclusive, o Hezbollah ele participou de alguns outros movimentos bem complexos na Turquia, teve atentados na Turquia, teve alguns problemas no Chipre, em várias partes do mundo, tá? Já o Hamas, aí fora a questão de estrutura financeira vindo do mundo inteiro, ajudando o Hezbollah, tá? Então tem esse contexto interessante. Já o Hamas é mais focado em Gaza e na questão palestina. Mais uma vez, nos anos 2000, no início dos anos 2000, o Hamas, que era até então era um movimento social, depois armado, depois foi para o político, ganhou as eleições do Fatah, que era o principal, quem comandava de uma certa forma, e era menos radical do que o Hamas, né? Tinha parte armada também, mas era menos radical.
Então o Hamas ganhou toda a eleição, houve uma discussão que estava errado, estava certo, estava errado, mas houve a eleição, tinha pessoas lá envolvidas que disseram que ocorreu a eleição, tudo ok, mas o fato é que então, vamos fazer o seguinte, olha, o Fatah toma conta da Cisjordânia, ou como o pessoal de Israel chama, Judéia Samaria. E o Hamas toma conta da faixa de Gaza. Enfim, depois de muita discussão, resolveu-se desse formato. Então tem esse contexto. Hoje, enquanto há esse conflito nesse momento, eu não sei, vou ser bem sincero, eu não sei nem como é que tá tudo isso, como é que tá funcionando a infraestrutura, se é que existe algum tipo de infraestrutura no momento, né? O Hezbollah é apoiado por regimes xiitas, como o Irã, enquanto o Hamas recebe apoio de países sunitas, como o Catar e Turquia. É tanto que, no contexto que nós estamos atualmente, recentemente, Estados Unidos enviou uma mensagem para o Catar dizendo: olha, Catar, vocês, né, vocês do mundo árabe aí nessa região, são os parceiros. Só que, ó, você tem líderes Hamas aí no Catar e não pode. Então existia um escritório oficialmente do Hamas no Catar, que o pessoal saiu, foi para a Turquia, até então disseram que tinha saído da Turquia enquanto eu gravo esse vídeo, né? Uma incógnita quanto a essa questão da liderança, o braço financeiro do Hamas, né? Tá escondido, aquela coisa todinha. Mas o fato é que então existe um apoio. Entenda que, se você observar bem, principalmente você que conhece de história, conhece o contexto, falta um monte de coisas, mas é porque faz parte. Eu posso trazer uma segunda parte só específica sobre um item, sobre um trecho. Esse vídeo eu tentei abrir um pouco, e outro que eu só peguei um recorte, um trecho. Eu só peguei anos 80. Eu fui eu já li a respeito e tudo mais, tem livro sobre isso. E quando eu fui ver todo o contexto dos anos 70, é bem interessante entender isso, que nos anos 70 os movimentos eram quase que basicamente social, e foi ganhando toda uma conotação social mais política, depois algumas partes mais radicais, começou a ter uma parte mais armada, e assim houve uma crescente até chegar em níveis oficialmente, um em 85, o outro em 87, né? Mas já existia bem antes, é tanto que em 82, 83 houve a paz, a Operação Paz, entre aspas, da Galileia, né? Por parte de Israel, do sul do Líbano, e já era para combater o Hamas, que o Hamas já estava ali naquela região. Então tem toda uma discussão. Detalhe, teoricamente o Hamas saiu, houve um cessar-fogo, o Hamas saiu e voltou para Gaza, outros foram para a Cisjordânia, outros procuraram abrir em outros países. O fato é que hoje o Hezbollah, por exemplo, ele, além do apoio do Irã, não aparece aqui no mapa, né? Mas tem apoio da Síria, tem apoio de radicais no Iraque, tá? Então existe toda uma rede de apoios que existe nos dias atuais. É tanto que recentemente Israel tem feito todo um trabalho saindo do sul do Líbano e avançando aqui em regiões da Síria. Tem regiões do Iraque que Estados Unidos até atacou pontualmente, que também tinha problemas. Israel também, quando fez um ataque de bombardeio no Irã, no percurso fez alguns ataques específicos. E um fato curioso é que em meio a tudo isso está a Jordânia, que fica do tipo, olha, eu só quero seguir aqui em paz, não quero confusão com ninguém. A Jordânia teve um momento lá atrás, na guerra lá tentou invadir Israel, aquela coisa todinha. E a Jordânia hoje diz, olha, eu só quero paz, eu já entendi, eu quero seguir em frente. Então faz todo um jogo meio que duplo aqui, ou então diz que apoia Israel, tem Estados Unidos aqui. Aí de vez em quando o Irã diz, olha, quem fica dando umas ameaçadas, olha, quem mesmo que passar só a nível aéreo aqui, tiver algum apoio aéreo e tiver ataque aqui no nosso território, também vai ser nosso inimigo. Então começa a discussão. A Arábia está vizinho aqui, vendo toda essa problemática aqui, tentando contornar a situação. Então
Enquanto Jordânia e Arábia ficam tentando ponderar, o Egito também, né, tentando ponderar e até controlar, ajudando a controlar esses portões aqui de entrada de gás aqui para o território egípcio. É bem problemática, né, essa situação das fronteiras. Aqui mais ao norte há todo um conflito mesmo. E o interessante é observar que, seja por um exagero de uma parte, exagero de outra, o fato é que surgiu-se então tudo isso que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, se já vai ter encontrado alguma outra solução, se houve já algum avanço, né? Eu queria que você deixasse teu comentário, deixasse tua opinião também aqui. É um momento de conversa mesmo, de debate. O que você acha sobre o tema? Se eu faltei com alguma parte que seria interessante você trazer aqui sua opinião, olha, faltou falar sobre isso, aquilo, outro. Posso trazer num próximo vídeo, eu sou falho, eu erro, né, como qualquer outra pessoa. Então com certeza deve ter faltado, deve ter não, com certeza faltou alguma coisa interessante que eu poderia ter citado, que eu poderia ter falado. E aí fica até para um próximo vídeo, o vídeo 2, trazendo esse contexto ou trazendo apenas um recorte mais aprofundado de alguma outra parte. Sobre o e-book, vou deixar aqui na descrição, vou deixar no comentário o link, você vai clicar já direto, vai comprar, certo? Ajuda o nosso canal e bastante, tá? Então é isso. Agora sim, valeu, grande abraço. Fui.